Ei, Ei! tudo bem? Jó, e você? Tava com medo disso não dar certo. Falei, gente, eu entro, esse negócio acontece, não. No final tudo dá certo. Passei até batom pra te ver, João. Tô vendo! Eu falei com você agora há pouco, não tinha batom. Daí eu falei, ué, será que é outra pessoa? Pois é, não, é como assim, primeira vez em 2 meses que eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa. No É, mínimo, né? eu vou. Não, eu não vou fazer uma inconfidência. Não, vou fazer, já que eu falei assim. Passei perfume hoje. Ó, o batom, pelo menos a gente vê, o perfume a gente não sente, né? É, batom velho. É pra pegar o espírito, entendeu? Pra me sentir saindo em algum lugar, fazendo alguma coisa. Eu falei, não, eu vou pôr pra me sentir Hum. perfume. Então vamos lá, bem-vindas, bem-vindos à terceira live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Meu nome é João Cuxa e queria dar boa noite para a Júlia Pontes, que a gente vai estar conversando aqui com ela hoje. Júlia, é uma alegria poder ouvir as suas provocações, as suas reflexões. Você está em Nova York, né, fazendo um mestrado na Universidade de Colômbia, certo? Certo, certo. Na verdade, um mestrado que agora ficou virtual, né? Como tudo. É. Eu consegui, na verdade, eu saí da cidade, né? Eu estou a 2 horas da cidade, mas continuo no epicentro aqui, de certa maneira. Tá. Muito complicado. Tá tudo aqui também. Aqui, não sei se vocês têm as notícias, mas Aliás, aí é o novo epicentro, né? aqui tá de É, tudo, de de tudo. tudo, Né? A de gente vai tudo. falar um pouco dessa situação. Mas antes de a gente começar, eu queria fazer novamente, como eu sempre faço, o agradecimento à equipe de voluntários do Festival de Fotografia, né, que é uma equipe muito grande, que está por trás, que vai estar aí recebendo as perguntas. O tema desse ano do festival é Terra, tem tudo a ver com o trabalho da Júlia, né, com a questão dessa catástrofe ambiental que a gente está vivendo, dessa pandemia, né, a gente vai falar um pouco desse antropoceno. E a novidade desse ano é que o festival, né, a gente não tem financiamentos, mas esse ano a gente resolveu fazer essa democratização e ter essa oportunidade de fazer online todas essas conversas, esse bate-papo. Então tem uma programação agora toda em maio para que vai estar refletindo sobre isso, né, que vai falar um pouco, e esses convidados refletem um pouco essa nossa, que a gente acredita sobre diversidade, né, pluralidade de gênero, de território, de etnias que a gente tem, né? O festival permite esses encontros, né? A Júlia está lá, tá longe, e permitiu, né, no ano passado, o encontro mais próximo, né? A Júlia participou do festival, fez a apresentação, é uma pessoa que eu admiro pela aproximação dela na questão técnica, estética e ética que ela tem com as questões da fotografia, do meio ambiente, né? Eu vou rapidamente ler aqui a Júlia e já vamos falar para você estar falando um pouco dos seus trabalhos. Você é artista, ativista, fotógrafa e pesquisadora e dedica-se à documentação e denúncia sobre a devastação humanitária e ambiental causada pela mineração. Seu trabalho foi reconhecido e premiado pela Planetary Alliance da Universidade de Harvard. Suas imagens foram publicadas em jornais e revistas do Brasil e do mundo, assim como exposições em museus, festivais e galerias. Atualmente está na exposição Retrato de Mulheres por Mulheres, aqui em São Paulo, no SESI, e participou também de festivais, se formou em fotografia no ICP de Nova York, em 2015, e foi escolhida 2 vezes para o programa de artistas emergentes da New York Foundation of Arts, e atualmente, como a gente falou, mestranda na Columbia University. Então, obrigado por ter aceito esse convite. Estamos aqui para ouvir as suas reflexões, a gente debater um pouco, né? Você falou um pouco, a gente estava conversando, e você fez uma linha de raciocínio, né, para a apresentação de hoje. O que você pensou para falar hoje com a gente? Tô vendo, eu vou ter que parar os comentários, meus amigos aqui, porque distrai mesmo. Eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer hoje é
que eu acho que é muito importante, né, que a gente não deixar de remarcar que hoje é o dia 13 de maio, em que, né, hoje completam 132 anos da assinatura da Lei Áurea, e eu acho que qualquer live, né, qualquer conversa, a gente precisa trazer esse assunto e entender, inclusive, sem querer ter qualquer protagonismo, mas sim entender o que esse dia significa e por que ele não é comemorado. Por que é o dia 20 de novembro, que é o dia 20 da consciência negra, e não o dia 13 de maio. Né? O dia 13 de maio, ele coloca o branco como protagonista, né? Ele coloca a princesa Isabel como protagonista e não leva em consideração todos os trabalhos e todos os movimentos que foram feitos, todos os movimentos de resistência e de luta negra que existiu antes, durante séculos. Essa foto que o João está mostrando é de uma publicação que saiu hoje, que eu achei muito interessante compartilhar, do Post Brasiliana Fotográfica, que fala um pouco sobre isso, inclusive sobre a representação negra na fotografia, principalmente no século passado, e no processo, durante todo o período em que a escravidão esteve vigente no Brasil, como essa fotografia, né, que não tem nome, que só tem descrições físicas e que não passam, não deixam como, não transparecem qualquer sinônimo, qualquer signo de identidade. Então, é do Albert Henschel, né? Essa foto é do Albert Henschel. E uma coisa dois posts que eu também queria recomendar hoje é de uma conta no Instagram chamada Coisa Ficou Preta, e também do Aparelho Luzia, que fala dia 13 de maio, né? 13 de maio não é dia de negro, então hoje é do Axofé e a Alaxé de Recife. Que eu acho importante a gente colocar isso, porque, como já disse, que bonito. Como já disse Robespierre, né, lá atrás, o vencedor é quem conta a história, então a história foi contada por brancos, e eu acho que é muito importante, porque eu mesmo, quando eu estudava nos livros de história, na minha infância, em Minas, em BH, né, a gente tinha a gente aprendeu como a Princesa Isabel como uma salvadora da pátria. Né? E eu acho que como o Florestan Fernandes, Abdias Nascimento já falaram em anais, mas o trabalho do Florestan Fernandes que falava, inclusive, dessa falta de qualquer medida por parte da sociedade, por parte do governo ou por parte, inclusive, da igreja, de fazer qualquer ação para reintegração e para adaptação do negro a essa nova vida. Né? Então, é muito importante a gente marcar isso. Eu queria começar com isso, porque eu acho que na fotografia a gente tem muito síndrome de Princesa Isabel, sabe? Sem trazer, querendo dar voz. Não, ninguém dá voz. A gente amplifica, a gente pode funcionar como um alto-falante, mas a gente não dá voz para ninguém. A voz já está lá, já existe, e é importante a gente marcar isso, né, nesse processo nesse processo de fazer a fotografia, entender o nosso lado, como eu, no meu caso, uma mulher branca, latina, isso eu sempre coloco, né? Porque a gente precisa entender o contexto em que a mulher, no Brasil ela é branca, mas no resto do mundo, do primeiro mundo, por assim dizer, da pior forma possível, a gente não é considerado, não somos consideradas, né? Na América do Sul, raça é Pantone, em outros lugares não. Então, acho que isso é importante ser colocado também. Aí eu ia falar da primeira foto aí, se você quiser ainda voltar nela, do Malinowski, nas Ilhas Trobriand, em 1918, que eu acho que essa foto fala muito, inclusive, das coisas que a gente precisa repensar ainda hoje na fotografia. Modelos que são estetizantes, modelos que são que reforçam. Quem não conhece esse trabalho, eu acho muito importante entender, para entender o desdobramento da fotografia documental como parte de um desenvolvimento etnográfico, por assim dizer, da etnografia visual, e como a gente herda isso, muitas vezes sem questionar, sabe? Muitas vezes sem um crivo crítico, né, das
das estéticas que a gente vai usando, que precisam ser muito, muito questionadas. As maneiras, as metodologias de uso, de fetiche, principalmente quando a gente está lidando com populações mais vulneráveis. E nesse contexto, eu trouxe 3 fotógrafos que eu admiro, para trazer como referência, que tratam, por exemplo, eu só usei um recorte aqui da causa da temática indígena. O primeiro que o João está mostrando aí é o trabalho da Ana Mendes, que é uma discípula do Ripper, que são 2 pessoas que eu adoro. A Ana ganhou ano passado o Pierre Verger, um super reconhecimento para o trabalho dela. Quem não conhece, eu recomendo muito que veja esse trabalho, que acompanhe o trabalho da Ana Mendes. Em seguida, depois, João, tem o trabalho... tá bem de perto, não está dando para ver direito, João. O trabalho do Gabriel Chida, que é um trabalho... o Gabriel é de São Paulo e mudou para a Amazônia, e ele documenta várias... Ele vive hoje em algumas aldeias, vai e volta. Eu acho que esses 3 trabalhos mostram algo que eu acredito muito. O próximo trabalho é o do Edgar Kanayako Chacriabá, espero ter falado certo. São 3 trabalhos que, em vez de reforçar estereótipos, eles não criticam, eles mostram outras possibilidades de retratação de realidades complexas, sabe? Então, por exemplo, não retratar o indígena só como o indígena. Como é que o não indígena também pode colaborar para o reforço desses estereótipos? Como quem tem, Gabriel Chida, quem tem esse lugar de fala? Então, por exemplo, o Edgar, ele é mestre em antropologia e ele fala da etnovisão. Acho que é super interessante a pesquisa dele. E como muda quando é ele falando dele mesmo, na vida dele, da aldeia dele, da etnia dele, e como isso muda quando é outra pessoa, que muitas vezes eu vejo trabalhos que não aprofundam muito nessa complexidade, ajudando a criar uma visão binária, né, de um mundo binário, enquanto a gente precisa começar a trazer para a fotografia um olhar complexo, um olhar que sai do binário. A gente tem quase que essa responsabilidade hoje, como fotógrafos, mas principalmente fotógrafos que vivem nesse mundo de hoje, que tem uma dificuldade enorme de lidar com a escala. Eu vou falar super fotográfica aqui. O Edgar, lindo. Tipo, a gente tem o histograma preto e branco, e toda a escala tonal que existe entre ela, a gente precisa começar a tratá-la de maneira mais contundente, e a fotografia tem uma grande ferramenta para fazer isso, né? Então, eu acho que essas perguntas precisam ser feitas. Uma coisa que eu estava estudando agora recentemente, que eu vou repetir, porque eu falo, não repetir, mas eu estou recolocando, traduzindo o que o Fred Richan me ensinou, conversou há um mês atrás, não, 2 meses atrás, foi a última vez que eu vi, assim que foi logo antes que a quarentena começasse. Ele estava dando uma aula e ele pediu para cada aluno trazer uma imagem, sabe? Uma imagem que fosse significativa. Então, tinha imagens, tinha como é que chama esse negócio quando você ultrassom de um bebê, tinha uma imagem de uma pessoa do Brasil, então ela levou uma foto de Brumadinho, e tinha a foto do menino sírio, né, aquele refugiado, o Alan Kurds, né, aquela foto que ficou bem emblemática dele na praia, do corpo na praia. Então, uma coisa que o Fred colocou, que eu acho muito importante trazer para esse momento, é como quando a gente tem leituras, por exemplo, eu chego naquela aula e vejo uma foto de um ultrassom e eu vejo a lama de Brumadinho, a minha leitura é qual? São as 2 pessoas, 2 mulheres que faleceram grávidas, que muitas vezes essas 2 crianças não são contabilizadas. Para mim, aquilo fala da morte dos não nascidos,
que do desastre de Brumadinho para outra pessoa que estava lá, aquilo era o mundo que essas pessoas, que uma criança vai herdar agora, de um desastre ambiental. Então, essas diferentes e complexas leituras que são feitas de acordo com a bagagem que cada um traz, a sua experiência de vida, do lugar onde nasceu, do que trabalha, essa complexidade precisa ser abraçada, tanto no meio curatorial, quem faz... Por isso é tão importante ter um corpo curatorial muito diferente e muito diverso, plural, quando você está fazendo um festival, como você sabe, né? Você traz isso sempre, quando você está fazendo uma exposição, mas principalmente quando você está fazendo hoje, que uma coisa que às vezes eu sinto muita falta, quando dá prêmio, né? Que aí a gente já tem aqueles casos que fica que todo mundo, homem branco. Não, a gente precisa mudar essas visões, porque as visões vão fazer com que essas leituras sejam mais complexas e diversas. Você falou duas coisas, né? Uma, queria comentar, uma questão de não dar voz, né? Voz e eu acho que também, o que todo mundo pode fazer, todo mundo tem possibilidade de fazer, é de escutar, é de abrir os ouvidos para escutar quem quer falar, né? Senão a gente fica ouvindo sempre o mesmo roteiro, o mesmo script, né? Sempre as mesmas pessoas falando dos mesmos assuntos, né? E não tenta ouvir uma opinião diferente. Por exemplo, eu ouço opiniões diferentes na política para tentar entender o outro ponto de vista, para ver em que ponto que eu estou. Então, a questão de abrir os ouvidos para escutar melhor. Isso que a Cláudia está falando, escutativa, exatamente. E a escutativa, e não só isso, mas eu falo assim, mas também a necessidade de a gente se desconstruir, né? Porque se a gente só escuta as pessoas se a gente só se relaciona com o mesmo meio, é muito difícil a gente se desconstruir. E essa desconstrução ela é necessária e urgente, porque a gente já não tem tempo mais. O mundo, né, os Estados Unidos está com 26 milhões de desempregados. Então, assim, a mudança social que isso vai trazer para o mundo inteiro é enorme. Então, a gente não tem muito tempo mais de aprender. A gente precisa acelerar os nossos processos de aprendizado, que é uma coisa que minha tia Ana fala muito, sabe? Dessa necessidade, dessas realidades complexas que eu dizia. E a gente aprende mais, o grau de aprendizado é maior quanto mais for a diferença, né? Com os iguais, a gente tem um determinado grau de aprendizado, mas com o diferente, a gente pode aprender muito mais. Tem que abrir para os diferentes, né? Tem que abrir para os diferentes. E tem umas coisas que eu acho que é importante também falar vou voltar um pouco aqui no que eu estava falando, eu acho, entender o nosso lugar, o lugar onde a gente está se falando. Entende? Tipo, você ter que falar. Qual que é o lugar? Entender a própria subjetividade que eu tenho na hora que eu estou falando sobre um assunto. Porque uma coisa que que ficou entendida historicamente da fotografia, era que é um retrato da verdade. O fotojornalismo é a verdade, né? Não, ela é um pedaço de uma realidade que aquele fotógrafo escolheu contar. Né? Ela é um recorte daquela realidade que o fotógrafo fez. Então, assim, ele tem várias decisões. A decisão da lente que ele decidiu usar, a decisão da câmera que ele decidiu usar, a decisão de que ele colocou naquele retângulo, em que momento. Então, qual vai ser o processo de edição, que foto fica dentro, que foto fica fora. E de onde vem aquele olhar? Ele vem de uma classe média branca, ele vem de um olhar negro, ele vem de uma mulher negra, ele vem de uma mulher trans. De onde vem esse olhar? Então, você tem uma subjetividade que às vezes não é pouco questionada. E nisso eu queria trazer para colocar aquele slide sobre o Four Corners. Sabe? A gente já está na questão do tempo. Deixa eu fazer umas perguntas. Claro. O Edgar Takanaiko, estou bem aqui na escuta. Sobre a questão de existe no Brasil festival, premiação com diversidade. Eu acho que nós já tivemos algumas questões, não na fotografia, mas a gente já teve sobre isso. E a Laura Diniz, nos estados de fotografia, o corpo de jurados de prêmios ainda há pouca participação das mulheres no Brasil. E das outras minorias, então, nem se fala. E a Michele Bastos
diferente de quem é o padrão? Diferente de quem é o padrão. É verdade, não existe padrão, né? Eu acho que Eu acho que são diferenças, né? O diferente é no sentido da diferença do próprio. Então, quem é diferente, né, do João? Quem é diferente da Júlia, né? é sempre de uma perspectiva subjetiva e pessoal. Exato, Né? Eu acho que isso é importante a gente começar a entender. E por falar nisso, pegando o gancho no que a Lorena falou, eu acho super importante falar sobre o que eu, desde a minha perspectiva, né? Então, o que eu posso dizer, como mulher latina, é extremamente difícil quebrar esses paradigmas. Às vezes eu sou convidada para a exposição e eu sinto que eu estou lá para colocar cota. Né? Isso é uma coisa que acontece e eu não quero nem tirar, porque eu falo assim, essa é a minha experiência. Imagina ainda uma mulher negra, que é ainda muito mais difícil. Não estou dizendo que são graus de dificuldade enormes. E aí, essa exposição, o João está mostrando aí, é uma exposição de mulheres por mulheres, retratos de mulheres por mulheres, que o João organizou, que ainda está em cartaz virtualmente, né, João? Mas tem fotos do Coletivo Amapoa, tem fotos da Cláudia Andujar, que eu me sinto assim, tipo, super orgulhosa de estar nesse lugar, da Isis, da Maíra, que mais? Da Vânia Toledo, Rosângela Renault. Então, são várias Mônica mulheres. Zaratini, Rosa Gauditano, Elza Lima. Marcela Bonfim, a Mauri Brasiliati, é muita, a Ana Carolina Fernandes. Então, tem um monte são várias mulheres que retratam mulheres. Eu acho que uma dificuldade que é importante a gente nunca deixar de falar, né? É que esses processos que eu estava falando de desconstrução, eu acredito muito, e depois a gente vai falar isso, no poder do coletivo, né? A gente não consegue. A Elza Lima, muito bem lembrada aí, Nilmar. A gente não consegue fazer mudanças se não for através de uma sororiedade, assim, né? de um trabalho de um dando a mão para a outra mesmo, porque é quebrar se dizer, um vidro que existe em cima da nossa cabeça. Tanto por ter poucos exemplos de mulheres que puderam sair desse lugar, que puderam chegar a outros lugares. Essa semana, uma amiga, com o Dia das Mães, uma amiga minha postou vários exemplos de mulheres artistas que são mães, sabe? Para, inclusive, né, desconstruir essa ideia da dificuldade de conciliar a maternidade. Eu não sou mãe, então não posso falar. Mas eu entendo, porque é um medo que eu tenho, sabe? Como vai sacrificar a minha própria... Como a minha prática seria sacrificada se eu for mãe, sabe? Então, quanto mais exemplos a gente tem, mais a gente sabe onde a gente vê lugares que a gente pode chegar. João, esse trabalho que o João está mostrando é uma foto minha, na verdade é uma foto que eu tirei, não é uma foto minha, é uma foto que eu tirei em Conceição do Mato Dentro, que é uma região atingida pela mineração. Conceição do Mato Dentro é o maior conflito, um dos maiores conflitos de água do Brasil, uma mineradora enorme, gigante, né, que é a Anglo América, há mais ou menos desde já tem quase 20 anos que o projeto começou a ser instalado. Grande parte das populações ainda estão em situação de vulnerabilidade. No caso da dona Saninha, são 110 anos quase. Vou mostrar uma foto dela mais adiante. Mas o que eu mais assusto é com a dificuldade das pessoas que não vivem aquilo. Essa é a foto da dona Saninha. Que a dificuldade das pessoas que não vivem aquela realidade se relacionar com essas histórias. Principalmente em Minas Gerais, quando a gente... São 320 anos de exploração mineral. Mais ou menos isso é o que está completando agora em 2020. E como é difícil, como ela foi uma construção tão arraigada
como definir a gente como povo, né? O mineiro deixou, na verdade, o gentilício de quem nasceu em Minas Gerais não era mineiro, né? Ele era gereiro. E ele virou mineiro, porque o mineiro era quem trabalhava na mina. Então, existiu uma mistura do que a gente define como identidade, sabe? E que são realidades que a gente precisa muito questionar. Porque esse mito de que a mineração não pode parar porque precisa gerar emprego, que é um grande problema, né? A Vale não parou, mineração está sendo considerada essencial. Assim, essencial para quem? Né? Porque é emprego a qualquer custo, ainda mais numa indústria hoje que tem uma grande, um grande alto nível de uso de maquinário e pouco emprego, principalmente emprego direto, emprego de qualidade. Geralmente essas mineradoras entram na cidade e não fazem nenhuma contribuição para o aumento do nível socioeconômico de verdade, não traz uma universidade, sabe? Então, essas pessoas, quem fica, né? As pessoas que conseguem emprego são subempregos. Assim, não faz uma melhoria, não existe uma melhoria real, Vale assassina, exatamente. Tipo, não existe, e não só a Vale, são todas grandes corporações mineradoras que têm esse mesmo pensamento, para não ir muito longe saindo de Minas Gerais, a gente tem o exemplo da Hidrolunorte, que é absurdo, porque ele a grande parte, o governo norueguês é sócio da Hidrolunorte, e só que ao mesmo tempo o governo norueguês era um grande contribuidor do Fundo Amazônia, sabe? Então, e aí quando você tem, por exemplo, um problema, igual teve, foi no começo, a Cacá que está aqui pode me lembrar, mas foi em 2017, começo de 2018, quando teve o rompimento, a barragem da Hidrolunorte transbordou e vieram evidências, né? Ficou evidente todos os subtúneis e toda a poluição que a Hidrolunorte fazia, mas ao mesmo tempo, que história é essa? Como assim, sabe? O governo norueguês diz, eu não posso interferir, não é da nossa responsabilidade entrar nas minúcias das operações das empresas quais a gente é sócio. Então, assim, não dá para a gente ter mais esse tipo de comportamento binário. Eu poluo daqui, mas eu vou lá bonzinho, sabe? E vou ajudar. Não, o comportamento ético das pessoas, das empresas, precisaria ser um só, e a gente precisa demandar que isso aconteça. Por isso eu sempre falo que não dá para separar a ética da estética. Aqui tem o Túlio Mourão que fala isso. Na sua opinião, quais são as contribuições da fotografia para a ética? Olha, é uma pergunta que eu me faço muito, porque historicamente, sempre existiu uma pressão para, exatamente, a Hidrolunorte até hoje não respondeu pelos seus crimes, mas sempre existiu uma separação entre o artista e a obra. Eu, sinceramente, não consigo. Eu acho que hoje é uma grande pressão que toda essa linha da arte ativismo ou da arte socialmente engajada, da fotografia cidadã, que é uma corrente de mudança em que a gente não consegue separar, nós que não conseguimos separar essas duas partes da existência, sabe? E eu acho que isso é um caminho, inclusive, para dar credibilidade no trabalho. Se eu estou lidando num mundo hoje complexo, cheio de fake news, e em que por exemplo, eu vou trazer de novo o exemplo da Vale. A Vale, em que tem uma campanha multimilionária, que ela está gastando mais em fazer propaganda na Globo do que em dar indenização para as pessoas de Brumadinho, quais ferramentas a gente tem? Então, a nossa ferramenta como formiguinha, né? Como eu, Isis, Nilmar, Pedro Davi, João Castilho, todas essas pessoas, a Mabetone, que vem falando sobre mineração em Minas Gerais, como a gente pode juntar forças? Por exemplo, eu junto forças, a Isis é um pouco mais próxima do MAB, eu considero o MAN a minha grande casa, sabe? A minha grande e estendida família. Então, assim, como a gente pode
trazer isso, que o nosso discurso, a nossa pesquisa, para trazer credibilidade para aquilo que a gente fala, para poder juntos, não separados, sempre juntos, como formiguinhas, sabe? O Rodrigo Zeferino também tem colocado, assim, então, tipo, como nós, como um coletivo, podemos fazer frente a essas narrativas? É um esforço que a gente só consegue para frente coletivamente. Você falou MAM, não é o MAM, Museu de Arte Moderna, né? Você pode falar o que é o Não, e MAM? todo mundo Eu sei. confunde. Não, você falou comigo hoje à tarde, explicou o que era. Não, o MAM é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. É um movimento social muito importante que procura não só fazer a formação de pessoas nas comunidades atingidas pela mineração, para que elas mesmas possam ser fontes de resistência e resistir a essa maneira, como também ajudar as pessoas que moram naquelas comunidades a enxergar mais. Porque muitas vezes a gente está preso naquela nossa própria realidade e a gente não consegue ver. Como eu te disse, são 320 anos. Quantas gerações não são construindo uma narrativa de que a gente é mineração? Então, é necessário que existam mecanismos diversos. Não só o movimento social, o engajamento de professores, que hoje tem sido muito bacana, para poder fazer essa desconstrução daquilo que a gente entendia como nossa vocação única. No MAM, o que eu queria trazer são duas coisas, que a primeira é que eu peço a ajuda de todo mundo, porque a Vale não parou, então quem puder acessar MAM, movimento, no meu Instagram, quando você vai no meu perfil, na parte de site, quem entrar lá pode ver, tem a campanha do MAM e tem a página do MAM. A campanha que é super importante para nós, porque mineração geralmente é vista como se fosse só em Minas Gerais. Na verdade, o MAM está fazendo uma campanha por São José do Norte, no Rio Grande do Sul, que é um conjunto de quase 20 mil famílias de agricultores que juntos resistem à mineração de urânio na região. Uma mineração que serve completamente a um objetivo americano bélico. Então, a Coman está fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro, eles compram a produção dessas famílias que trabalham com agroecologia, e esse dinheiro e essa produção deles vai ser redistribuída em várias regiões periféricas do Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre. Então, essa campanha está lá no meu link, super importante falar disso e trazer essa resistência e essa noção de que existem minerações em todos os estados federativos e no Distrito Federal. Acho que essa noção de que a mineração só existe em Minas, ela precisa acabar, principalmente porque, como os deputados são de todos os estados, a gente só consegue mudar a legislação se todos tiverem essa consciência. Senão vai ser sempre o deputado mineiro que de 90% patrocinado ou conchavado com a mineradora, passando lei de acordo com aquilo que eles acreditam, sabe? Então, é importante criar uma consciência nacional da indústria extrativista, que continua até hoje, depois de 320 anos, replicando uma indústria de metodologia extremamente colonial. Inclusive, hoje tem uma discussão, eu estava ouvindo também, sobre a questão da PL sobre a grilagem, né? Então, hoje está sendo discutido, não sei se vai ser discutido ou não. Então, todas essas relações existem, né? Mas existem, e aí voltando naquela pergunta que o Túlio, meu pai, eu vou colocar aqui que fez, que minha mãe mora junto, que eu acho que esse engajamento de pessoas que têm... Assim, o que você pode fazer, né, como artista? No mínimo, é falar para as pessoas se manifestarem, sabe? Porque hoje a gente tem um poder, através das redes sociais, de manifestação coletiva que não pode ser deixado de lado, sabe? Ele não é um poder menor. Então, ainda que a gente faça sentado nas nossas casas, porque hoje é o que permite em termos de distanciamento social, precisamos sim postar, taguear o Rodrigo Maia, falar não. Assim, esse poder a gente hoje ainda tem. Essa possibilidade. Vários lados têm essa possibilidade
a gente tem que usar mais essa ferramenta. Aqui tem mais algumas perguntas. Bom, tem muitas perguntas. Eu vou passar para você depois também, né? De que forma a fotografia brasileira pode contribuir para ajudar e conter as desigualdades, injustiças e danos ambientais? O Rafael Duarte. Então, o que eu vou voltar lá atrás, voltar alguns passos atrás. Acredito que, de novo, a ética não está separada da estética. E uma coisa que eu aprendi há algum tempo com a minha mentora do Visura, que, aliás, é uma plataforma que eu indico muito para os fotógrafos, todos os fotógrafos, ela falou assim, se você tem uma audiência de 10 pessoas, você fala para essas 10 pessoas. Sabe? Eu acho que o grande desespero, que eu falo assim, como não me perder na tristeza dos olhos da Cláudia Dujar? Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente. E por isso eu trago de volta aquela ideia do coletivo. A gente tem duas noções de tempo, aliás, várias noções de tempo, né? A gente tem o tempo do ciclo da mídia, a gente tem o tempo geológico e a gente tem o tempo por assim dizer, antropocênico, né? Que é um tempo muito voltado para a presença do ser humano na Terra e para a nossa própria presença na Terra. E eu acho que a gente entender a nossa capacidade contributiva como quase que um grão de areia é muito importante. Porque se a gente cobrar da gente mesmo grandes transformações, o perigo de queimar cartucho e acabar a energia é muito grande. Então, a gente precisa sempre ter uma vida e uma noção de muito longo prazo, em que o meu trabalho, o trabalho de qualquer outro fotógrafo, ele não é um trabalho em si. Ele vem de um lugar, ele está aqui no meio e depois vai ter outro trabalho que vai se alimentar nele e continuar. Então, assim, essa ideia do voltando lá na Princesa Isabel, do Branco Salvador, e essa ideia é a mesma coisa que se repete na fotografia. Não existe o fotógrafo salvador da pátria. Não vai existir. Não vai existir um artista. Existe uma possibilidade de mobilização coletiva, né, em que todos nós contribuímos um pouquinho para uma grande mudança. Sim, sim. Aqui a gente está passando as fotos que você fez aéreas. Você podia falar um pouco desse, enquanto eu vou pegar mais duas perguntas aqui, que daqui a pouco a gente já vai começar a encerrar. Sim, você quer falar desse... eu não posso deixar de falar das fotografias por Minas. Tá bom, com certeza. Desse ensaio que você fez, são fotos aéreas que você fez durante vários anos, registrando, né? E são fotos que sempre que eu vejo, elas tiram um fôlego, né? Eu olho e quando eu vi a exposição que você fez, né? Você olhando essas fotos de perto, vendo ela em grande dimensão, é de perder o fôlego, né? O significado dela, toda a força que ela tem, então você consegue pensar, né, nessa questão documental, na questão da fotografia contemporânea, trazendo, né, o que você falou, sempre a estética e a ética e a técnica junto. Essa foto que está mostrando aí, especificamente, acho que é bem interessante, porque ela é uma mina que está do outro lado da montanha. Justamente, se você está aqui em Belo Horizonte, você cruza a montanha, do outro lado ela está ali, que é em Raposos, Nova Lima, bem na juntinha entre Raposos e Nova Lima, uma mina subterrânea. Isso aí é uma barragem de uma mina subterrânea de ouro, e a barragem, lá eles vendem ouro e aço sulfúrico. Eu juro que eu nunca entendi como essas duas coisas se combinam, mas enfim, falando sobre o trabalho em si, quando eu já comecei a pesquisar a mineração de maneira mais crítica, no começo de 2015, ou no final de 2014, começo de 2015, PL de liberação de mineração em Caverna Protegida, a gente não pode nem começar para ir para lá, porque uma das minhas grandes... Vou voltar nessa pergunta depois. Mas o que aconteceu foi que eu sempre quis fazer fotografia aérea, mas eu não conseguia viabilizar financeiramente. E quando aconteceu o crime de Mariana, com a sensibilização de várias pessoas, eu consegui equipamento emprestado, consegui o avião emprestado, consegui o piloto. Então, assim, várias pessoas que se predispuseram
vieram a me ajudar nesse processo todo. O ICP depois entrou, né? Grande parte das fotos foram todas impressas. Eu mesma imprimi lá e imprimi com eles me co-patrocinando. Então, esse trabalho foi possível. O que hoje eu entendo e que eu tenho, às vezes eu recebo muitas críticas, eu, né, gosto de falar delas, inclusive, que é um olhar às vezes muito estético, né, de um crime, ou um olhar que reproduz a visão a visão do bird's eye view, né, aquela visão de Deus e a visão inclusive opressora, né, a visão do capitalista que tem a capacidade de ver por esse outro ponto de vista. O que aconteceu no meu processo em particular é que se eu não tivesse, porque quando eu consegui chegar em Mariana, todo o acesso à área já tinha sido fechado. Então eu convenci o piloto a me ajudar. E se eu não tivesse feito esse trajeto, eu nunca teria engajado da maneira que eu me engajei. Porque quando eu olhei para baixo, eu falei, que é isso? Tipo, eu não vi, eu não tinha noção do estrago que a mineração estava causando. Não tinha a menor ideia. Eu assim, gente, tem gente morando aqui embaixo. Onde estão essas pessoas? O que aconteceu com elas? Assim, o que é a vida dessas pessoas? Então, o fato de eu ter tido isso, porque importante dizer que grande parte do trabalho essas fotografias são feitas em espaços aéreos proibidos, que uma aeronave comercial não chegaria. Então, nossa, eu nunca vou esquecer. Foi assim, ter saído de Divinópolis, né, que é de onde eu saio, passando percorrendo a Serra Azul, que começa em Itatiaia-Sul, Itaúna, Brumadinho. É verdade que até hoje é muito difícil. Assim, obrigado. Eu já tinha fotografado Brumadinho em si, o Córrego do Feijão em 2016, sabe? Então, às vezes, voltar no arquivo é muito doloroso, porque a transformação, ela vai acontecendo e ela não para. Assim, várias minas que eu comecei a fotografar em 2016, quando eu voltei nelas no ano passado, eu não reconhecia. Ou lugares, ou minas novas, assim, é uma mudança, a mudança do antropoceno em toda a nossa estrutura geológica e o impacto que tem de social é muito, muito, muito triste. É muito triste. Eu recomendo vocês olharem as indicações que a Júlia vai colocar no site dela e pesquisar sobre a questão do antropoceno, né, essa nova era geológica que interfere. Daqui da minha janela eu vejo toda essa imensidão da cidade de São Paulo, toda essa força do homem que vai moldando, né, a terra, vai transformando, né, e aqui a gente vê isso muito forte, né, nessas imagens, né. Então eu acho que é isso que um artista pode fazer, né, um fotógrafo pode fazer, de estar trabalhando e mexendo e sensibilizando. Eu penso também que a gente está, a gente fica acho que esses momentos que a gente está dessa pandemia, desse isolamento, a gente fica mais sensível, né, com as coisas. Não, eu acho que eu sou sensível sempre. Eu tenho um problema. Mas é porque eu acho que essa é muito difícil, porque a gente fica dando muito murro, né, em ponto de faca, né? Assim, a sensação de que, por exemplo, quando você vê a Vale, eu acho que uma grande parte do meu trabalho, que às vezes eu falo pouco dela, é a parte da pesquisa, né? Então, tipo, eu vou lá, eu colaboro com o MAN, e dentro do MAN a gente tem um grupo de pesquisadores juntos que trocam informação, e essas informações são muito importantes. E eu trago essas informações para as legendas do trabalho, para sempre que eu falo do trabalho, com muita pesquisa por trás. Né? Então, quando eu fiz uma pesquisa, agora minha tese de mestrado, era levantando quanto custou para Samarco e para Vale e quanto ela pode ter ganho
ganhado com o crime de Brumadinho, de Mariana. E a planilha, gente, eu posso mostrar isso para quem quiser. Assim, o que ela ganhou só de seguro, depois de aumento de preço de minério, não vale a pena mudar o comportamento. E é isso que as pessoas precisam entender. A situação é muito grave, eles ganham muito dinheiro com os crimes. Eu lembro quando privatizaram a Vale, e eu lembro a briga que teve nos jornais, privatiza, não privatiza, mas eu lembro que nos meses seguintes, em um trimestre, eles ganharam 3, 4 vezes mais do que eles pagaram para o governo brasileiro. Quer dizer, ou foi vendido de graça, né, na verdade. Então, é uma coisa que muito difícil de se entender tudo que acontece. A gente tem mais 5 a 7 minutos. O tempo está passando muito rápido. E antes da gente... Você gostaria de falar algumas coisas? Talvez você fale algumas coisas, daí eu dar alguns avisos, depois você encerra. Pode ser assim, Júlia? Pode. Você quer dar alguns avisos, colocar algumas coisas? Eu queria voltar a falar, só repetir que no meu perfil do Instagram, quando você abre a minha página, vai ter a campanha do MAN. E outra campanha que é super importante é a campanha Fotografias por Minas, @Fotografias por Minas, também está lá no meu perfil. Somos agora, acho que 316 fotógrafos que todos doamos uma foto para ser vendida por R$150. Essas vendas vão ajudar, vão ser distribuídas. A gente teve uma equipe só trabalhando com a definição dessas entidades, quem receberia esses fundos, e a gente preferiu, foi uma iniciativa incrível do grupo de entidades, de priorizar entidades que não teriam outras maneiras de financiamento, então não são entidades super conhecidas. A gente teve todo um trabalho de não focar só em Belo Horizonte, de sempre que tivesse uma instituição, uma entidade em Belo Horizonte, que também tivesse alguma no interior. Então, eu vou pedir aqui realmente que todo mundo se engaje, quem não puder comprar, compartilha, né? Cada um que puder ajudar, porque são instituições que realmente precisam. Tá. Antes de você fazer o encerro, falar assim, das próximas lives, né? A gente vai ter na semana que vem a Marcela Bonfim, que vai falar sobre a Amazônia Negra, a Aline Mota, que vai falar também sobre as questões da pesquisa dela na Bolsa Zoom, a Ana Carolina Fernandes, do Rio de Janeiro, e a Denise Camargo. Agora, nos próximos dias, a gente vai manter atualizado. E queria realmente agradecer a equipe, a audiência, e você, Júlia, pela sua paixão e contribuição, né, para esse debate crítico, para essas provocações, para fazer pontes, né, para a gente estabelecer diálogo, para tentar um mundo mais justo, com mais justiça social, mais tolerante e com mais igualdade. Você quer falar mais? A gente tem 2 minutos para você falar, aí eu vou fazer o fechamento final. Não, eu só queria agradecer todo mundo que escuta, todo mundo que ainda aguenta, porque eu falo que minha mineração é manhã, tarde e noite para mim. Queria convidar quem estiver escutando, também no link lá que está na minha página do Instagram, a assistir o filme O Maior Trem do Mundo, porque eu acho que ele questiona também o nosso papel como consumidores, o nosso papel individual nessa mudança. E outra coisa que eu queria dizer é que a fotografia pode ajudar no entendimento das realidades complexas, que não conseguem ser entendidas através da palavra. A gente tem uma ferramenta enorme de um poder de transformação para redução dessas fricções que hoje existem no mundo, e a gente precisa ser muito responsável pelas imagens que a gente coloca no mundo, como a gente coloca elas no mundo e o que a gente espera delas. A gente precisa ajudar nessa transformação de um mundo binário para o entendimento complexo da realidade. Sim, a desenvolver essa questão também nesse sentido que você falou, cultura crítica e produção com essa alfabetização visual. Eu estava pensando, depois que a gente falou hoje, e eu estava vendo algumas coisas, eu lembrei de um
texto do Manuel de Barros, queria ler aqui para você, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa de ser medida pelo encantamento que a coisa produzir em nós. Eu tenho certeza que sua paixão, né, pela arte, pela sociedade, nos encantou. Eu queria agradecer de coração também a todos e a todas. Fiquem em casa o máximo possível e até a próxima semana. E não deixem de fazer live e de fazer post falando para a mineração parar. Tá bom. Combinado, Júlia. Muito obrigado. Tchau a todas e a todos. Beijo, até obrigada. boa noite. Boa noite. Vou fechar aqui.